Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7. Gente, hoje está concorrido, que bom. A gente gosta quando é assim, né? Tem bastante crianças, isso é muito bom. Meus amados irmãos e minhas irmãs, algumas pessoas têm reclamado e tudo na igreja chega ao conhecimento do pastor, né? Poxa, não fica nada de fora. E alguém já chegou e já fez algum comentário e esse comentário chegou ao meu conhecimento. O pastor tem pregado tão pouco na igreja, né? E eu disse, é isso mesmo. É porque eu conversei no ano passado com o conselho, disse que esse ano eu ia deixar o pastorado e que nós íamos estar preparando a igreja para essa minha saída, né? Não podia a igreja ser pega de surpresa, chegar aqui, cadê o pastor? Já foi, né? Não, vamos preparar, e o conselho me apoiou, graças a Deus, sempre me apoiou. Não, pastor, é isso mesmo, aí aos pouquinhos, assim o pessoal vai, não é? Aos pouquinhos sabendo que eu estou saindo, né? Estou saindo aos poucos, mas estou saindo. E a jubilação já saiu mês passado. Quando chegar dia 21 de setembro, devo estar encerrando já a minha participação. Então, na reunião do presbitério, a última reunião, então eu disse, não, vou preparando a igreja aos poucos, né? E pela graça de Deus já temos um outro pastor, né, conosco, reverendo Gabriel. Vamos ter, quem já leu o boletim aí desse mês de maio, temos eleição pastoral mês que vem, reverendo Gabriel é candidato do conselho. Então, Deus tem abençoado e as coisas estão caminhando com tranquilidade, né? E sempre disse aqui nessa igreja que eu não tenho sede pelo poder, nunca tive, e também não irei ficar aqui pela área, na igreja, fazendo sombra ao pastor Gabriel mais para frente. Não quero isso. Eu vou sair mesmo. Pastor, o senhor vai deixar a fé? Não, vou continuar com a minha fé em Cristo, a minha salvação, mas vou visitar outras igrejas, vou pregar em outras igrejas e de vez em quando eu apareço. Aí eu brinco muito lá em casa, eu digo para a Suzane, de vez em quando eu vou até pregar lá em Ananindeua, quando o pastor Gabriel me convidar, é claro. Aí eu vou pregar lá, mas até lá, eu e Suzane vamos estar frequentando outras igrejas, conhecendo outros irmãos. Foram aqui, né, quase 15 anos, então um bom tempo. E Deus nos abençoou grandemente. E eu, na escala aí que faço com o reverendo Gabriel, hoje eu falei, dia 12 eu vou pregar. Pronto, você libera? Não, obrigado. Pronto, ele liberou e eu estou pregando hoje. Irmãos, esse mês de maio é o mês da família. E os irmãos que estão aqui conosco há mais tempo, né, sabem que todo ano a gente sempre fala alguma coisa sobre família. Já trouxemos pregadores de fora, já tivemos nos domingos do mês de maio, o mês do lar, da família. Já trouxemos irmãos, pastores, presbíteros que vieram falar aqui na escola dominical, no mês de maio. Já tivemos muitas programações, eu mesmo já fiz série de estudos sobre família aqui várias vezes. Na época o seminarista Gabriel fez também. E o tempo vai passando. Esse ano eu falei, esse ano conversei com o pastor Gabriel, o ano que vem vamos apenas ter um domingo para a gente falar sobre família, que é hoje. Vamos aproveitar o Dia das Mães, né, que é o dia da família, né? E a gente tem observado, e nesses anos todos, sempre tive que atender famílias que vieram ao gabinete, me pediram visitas. Pastor,
Estamos passando por crise conjugal, crise familiar, problema com os filhos. Nesses 45 anos de lutas aí do ministério, vi tudo isso. E passei por várias situações em relação a isso, situações diferenciadas, as lutas que toda família tem. Eu não conheço, irmãos, nenhuma família que não tenha problemas. E já começo dizendo pela minha, que tem problemas também. Toda família tem os seus problemas. Tem as suas lutas, tem os momentos de altos, momentos de baixos, tem tudo isso. E nessa minha missão, como educador e como pastor, me coube, além da igreja, na escola também, fazer palestras para dia de família e tudo mais. E eu sempre busquei na palavra de Deus a orientação para cuidar das famílias que estavam sob o meu cuidado. E a gente tem na Bíblia muita coisa para se fazer com relação à família. Mas eu sempre tenho identificado que o grande problema na vida das famílias, eles chegam, e tenho observado isso ao longo do meu ministério, já bastante longo também, nessa área da família, que o problema tem começado exatamente porque as famílias não oram. Se fala muito em oração na igreja, mas se ora muito pouco. As famílias não têm buscado a oração para fazer como na profilaxia, da enfermidade, quando ela chega no nosso corpo, fazer aquilo que os médicos cansam de falar, mas ninguém cumpre, ou a maioria não cumpre, é a ação preventiva. E está faltando na vida das famílias oração, porque a oração, ela é exatamente a ação preventiva para que a sua família não tenha maiores problemas. Não vou dizer que não vai ter, mesmo com oração vai ter, mas porque nós somos humanos, somos falhos, fracos, errantes. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou constantemente fazendo, as coisas erradas. Mas se as famílias estiverem preocupadas em orar, e orar mesmo, e orar sempre, e orar muito, e orar diariamente, os problemas vão ser minorados, com toda certeza. Eu nem vou citar aqui, porque em pleno século 21, alguém diria assim para mim: pastor, falar em culto doméstico no século 21, pastor, com o corre-corre da vida, com as lutas da vida, o pessoal trabalhando, estudando, chegando em casa aí meia-noite, ou até depois disso, e acordando às 5 da manhã de novo para voltar, para trabalhar, para estudar, para ganhar a vida, o pão de cada dia. Como, pastor? Parar uma família, marido, esposa, filhos, netos, para fazer culto doméstico? Como, pastor? Eu nem falo mais em culto doméstico, nem toco nesse assunto. Mas pelo menos orar. Na minha casa, nós sempre oramos diariamente pelos nossos filhos, a gente nunca esquece. Houve momentos na nossa vida conjugal que esquecemos até de orar por nós, em algum momento, mas pelos filhos nunca. Estamos orando, sempre, sempre. E você tem que orar, faça isso. Não importa a idade que seus filhos tenham, não importa. Não importa que já estejam casados, com a vida encaminhada, não importa. Não importa que esses filhos pelos quais você ora já tenham até filhos. Não importa. Não importa se os filhos desses filhos já têm filhos, os seus bisnetos. Continue orando pelos seus filhos. Porque quando a gente ora pelos nossos filhos, quando a gente ora pela família, quando o marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido,
Os problemas poderão acontecer sim pela nossa fragilidade humana, pelas nossas fraquezas, mas vão ser menores, vão ser mais fáceis de lidar. Você vai ter uma base, uma estrutura para enfrentar. Nós vamos observar aqui nesta noite, e eu separei só 10 motivos básicos e bíblicos para a necessidade da oração na vida familiar, mas eu podia ter separado 50, 100, 200 ou até mais. O problema é que o nosso culto acaba virando uma vigília e acabar depois da meia-noite, e eu não quero isso e nem sou disso, você já me conhece. Vamos falar desses 10, quem sabe um dia, lá na frente, como eu falei antes, né? Quem sabe depois que eu deixar o pastorado, um dia o reverendo Gabriel me convide para pregar, aí eu prego sobre mais 10. E assim eu vou, a cada ano vou pregando 10, quem sabe, né? Ou até quando eu puder pregar também, ainda tem isso. Vamos ver o primeiro? O que é que diz lá o primeiro? A oração é a alavanca da fé, produzindo santificação de vidas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É santificado o homem, é santificada a mulher, é santificado o lar, é santificada a família pela oração. Ela é que impulsiona a fé. Tudo começa, ou pelo menos deveria começar, pela oração. Pastor, por que o mundo está do jeito que está? Simples, porque as pessoas não oram. Se orassem, o mundo seria melhor. Mas sem oração, vai de mal a pior a cada dia que passa. Então a oração, ela produz vidas santificadas. Maridos e esposas santificados na presença do Senhor, filhos santificados na presença do Senhor, famílias santificadas para glorificar o nome do Senhor. A oração é a alavanca da fé. Tudo na sua casa, pense nisso, tem que começar pela oração. Tudo deve ser motivo de oração. Quando me casei com Suzane, eu disse para ela, olha, nós vamos sempre orar. E nós vamos estar orando por tudo. Vamos mudar de residência? Vamos orar antes. Vamos pedir a Deus, para saber se é da vontade de Deus que a gente mude. Vamos trocar um carro? Vamos pedir a Deus, para ver se está na hora de que podemos trocar. Vamos fazer uma compra de alguma coisa? Vamos pedir a Deus se está na hora de comprar ou de vender. Tudo oração, porque é assim que deve começar a nossa vida na família, porque a oração é a alavanca da fé, é aí que começa tudo. Um segundo motivo, aí colocado agora, a oração irá identificar os problemas do dia a dia e apontar para uma solução sua, do marido, da esposa, não, solução de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55, 6. Quantos problemas eu vi nos gabinetes pastorais das igrejas por onde passei, de famílias, porque simplesmente elas queriam resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. E quantas vezes eu tive que dar esse conselho aí, não gente, está dando tudo errado, vocês estão buscando fazer do jeito de vocês, não é assim. Busquem em oração a vontade de Deus, busquem em oração saber quais são os problemas, identificar os problemas, porque Deus vai mostrar uma solução. Mas vocês não estão fazendo isso, por isso vocês estão sofrendo, por isso estão chorando, está com problema com os filhos, porque vocês não buscam a orientação de Deus de como lidar com eles. E no caso dos filhos, quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou falando. Ainda tem mais um detalhe, além disso, ainda tem a questão de que um filho é diferente do outro. Você não tem fórmula pronta. Para um filho você tem que lidar de um jeito, para o outro você já tem que ter sabedoria de Deus para lidar de outra maneira, porque a mesma coisa não se aplica, ainda tem isso também.
E cada problema do dia a dia da família é um problema diferente. Não existe cópias de problemas, não. Também não existe cópias de soluções, também não. Porque para problemas diferentes, há necessidade de ter o quê? Soluções diferentes. Mas não dê você a solução, não faça isso, vai dar tudo errado. Peça a solução de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor porque Ele está perto. E Deus vai te abençoar. Deus vai clarear a tua mente. E vai mostrar para você, puxa, eu não tinha pensado nisso. Olha, a solução está aqui. Terceiro, vamos lá para o terceiro. A oração fornecerá os subsídios para uma vida familiar equilibrada. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Colossenses 4:2. Uma vida cristã, uma vida familiar equilibrada. Um dia eu pastoreava uma igreja e uma família me perguntou assim, pastor, eram oficiais da igreja, o irmão era oficial da igreja. Pastor, a gente tem observado, o senhor não tem nos visitado. Eu falei, é claro que não, mas pastor, não entendi, porque eu sei que vocês estão bem, a família de vocês está bem, vocês são pessoas de oração, vocês não vivem no gabinete do pastor pedindo oração e ajuda por problemas de família, vocês devem ter, mas vocês resolvem em oração, com a direção de Deus, vocês têm uma família equilibrada, eu não preciso estar o tempo todo na casa de vocês, para quê? Eu vou investir mais o meu tempo com aqueles que estão com problemas, mas vocês estão bem, para que eu vou ficar o tempo todo na casa de vocês? Para tomar cafezinho, fazer lanche, ou aquela famosa visita às 11h30 da manhã, na hora do almoço. Graças a Deus nunca fiz isso na minha vida, esses anos todos, eu não, eu almoço e na minha casa, eu vou visitar de tarde, depois que eu já almocei, eu nunca fiz isso, mas eu conheço o pastor que faz, eu conheço. Então, aí, não, vocês estão bem, vocês mostram, mas pastor, como é que o senhor sabe que a gente tem uma vida equilibrada? Não precisa dizer nada. Isso a gente vê na igreja, na presença de vocês, no trabalho de vocês na igreja, na hora de vocês trazerem o dízimo para a obra do Senhor, na hora de vocês estarem com os cargos que são chamados a Deus para trabalhar na igreja, vocês não dizem não, estão sempre dispostos, estão sempre alegres, estão sempre trabalhando. Eu sei que vocês devem ter lutas, porque todo mundo tem, mas vocês estão com uma vida equilibrada. A oração, ela produz uma vida equilibrada. Eu já conheci muita família que queria que a minha família fosse igual a família ali daquele irmão ou daquela irmã. Então, ore, porque igual não vai ser, porque cada família é diferente da outra. Não existe família igual. É bobagem. Mas ore, busque a Deus em oração, que as coisas vão se encaixando, as coisas vão se aprumando, e vai haver um equilíbrio, que é o ideal, uma família equilibrada, ou coisa boa. Vamos ao quarto motivo? Então vamos para o quarto motivo. A oração tem o poder de transformar corações pela ação de Deus, e tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Pastor, eu estou passando por um problema seríssimo lá em casa com o meu filho ou com a minha filha. O que eu faço, pastor? Me ajude. E eu sempre digo, ore, porque Deus vai transformar o coração da sua filha ou do seu filho. Se for o marido, ore por ele. Se for a esposa, ore por ela. O poder de transformação é de Deus. Não tente, como falei no algum ponto aí anterior, buscar você dar a solução. Busque o poder de Deus. E a oração vai te dar a resposta. Agora, não ore para Deus querendo a resposta já. Não, ore e deixe nas mãos do Senhor. E continue orando. Uma vez alguém me perguntou, pastor, a gente ora, e aí? Quando não vem a resposta, o que eu faço? Continue orando. É mesmo, é mesmo.
Porque é assim que funciona a oração. A oração é perseverança, é continuidade, é crer que vai receber a resposta. Nem sempre, às vezes, é aquela que a gente queria, mas que a resposta vem, vem. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a palavra está aí, nos mostrando isso. Quinto motivo, vamos lá? A oração irá levar aquele que errou a reconhecer a falta, arrepender-se e pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu passei por uma situação, eu passei por muitas situações, né? Mas eu passei por uma em relação a esse assunto aí, a esse ponto, número 5, que até hoje eu tenho isso marcado no meu coração. Um irmão da igreja cometeu adultério, traiu a esposa. E houve uma denúncia ao conselho da igreja para que os presbíteros, pastor, tomassem uma providência em relação a esse irmão que pecou. E como a gente sempre faz, né? Eu, pelo menos, esse conselho dessa igreja, graças a Deus, Deus abençoe cada vez mais esse conselho. E aqui a gente nunca toma decisões precipitadas, a gente sempre ora bastante e usamos aquilo que a nossa Constituição da igreja diz, os meios suasórios, ou seja, buscamos conversar, vamos ouvir os lados envolvidos, vamos ouvir as situações. E tivemos uma conversa com o irmão, ele reconheceu que pecou, disse que estava arrependido, foi uma falha, um momento, não foi uma coisa que ele cometia sempre, ele cometeu aquela vez, aquele pecado, ele não repetiu ele várias vezes, depois se arrependeu, e ele disse que procurou a esposa, confessou para ela e disse que tinha errado. E depois nós conversamos com a esposa, ela confirmou tudo, foi sim, e disse, estava muito sentida, muito magoada, claro, né? Quem não ficaria, somos humanos. Mas teve um momento em que nós perguntamos assim, irmã, queria lhe perguntar uma coisa. Isso, a senhora está aqui no conselho, porque isso já é de conhecimento da igreja, já não é uma coisa isolada, né? Reservada, não, a igreja toda já sabe. E o caso se tornou público e por isso o conselho tem que agir. E nós perguntamos, o que ele falou para a gente é que ele lhe pediu perdão, que ele reconheceu o erro e lhe pediu perdão. E nós queríamos ouvir da irmã, qual é a sua posição? E na minha mente ficava só aquela passagem de Jesus lá da mulher adúltera, né? Lembram? E aí, Jesus escrevendo na areia lá, ó, aquele que não tiver pecado, ele não levantou não, ele continuou do mesmo jeito. Mestre, ela tem que ser apedrejada até a morte, é uma pecadora e tal. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou sem se levantar, continuou lá. E aí, o que diz o texto, lembra? Foi saindo um por um, a começar dos mais velhos, interessante essa parte do texto, né? Dos mais experientes, foi todo mundo embora, largaram as pedras lá, todo mundo com pedra para matar a mulher, como era a lei mosaica que determinava, né? Aí Jesus olha para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Foi todo mundo embora. Então, você não vai ter condenação, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aquela irmã disse, pastor, eu senti muito, estou sofrendo muito, mas eu não vou lhe enganar não, eu amo meu marido. Foi
um escorregão aí numa casca de banana que colocaram para ele e ele, como um patinho, caiu. Mas eu gosto muito dele, nós temos uma família, nós temos filhos. E eu sei que foi um erro, que ele merece ser disciplinado, inclusive, se assim for o conselho decidir. Mas nós perguntamos, a irmã perdoa o seu marido? Perdoa. A irmã vai continuar casada com ele? Vou, eu quero. Eu vou perdoar. E aí, nós do conselho fizemos igual Jesus, né? Bom, se a tua acusadora, que não te condena, quem somos nós para te condenar? Vá e não peques mais. Aí alguém diria assim, pastor, que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, um erro, um pecado, um arrependimento, um perdão, gente, uma confissão desse pecado, pastor, que coisa bíblica. Aí agora eu vou falar uma coisa para vocês, vão dizer assim, pastor, eu não acredito, mas foi assim que aconteceu. Eu e o conselho da igreja fomos muito criticados dentro da igreja porque nós não disciplinamos o irmão. Mas tinha que disciplinar ele, tinha que aplicar uma pena, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E nós falamos para a igreja e dissemos, não, ele cometeu um erro, ele pecou. Merece punição? Merece. Mas a pessoa mais envolvida diretamente com a que sofreu mais, ela perdoou. Quem somos nós? Nós é que vamos condená-lo? Não, nós não vamos fazer isso. Foi difícil. E aquilo gerou burburinho na igreja durante muito tempo. É um absurdo isso, o conselho não fazer nada, a mulher perdoar. Criticaram aquela irmã. Eu ouvi de irmãs dizendo, é um absurdo, como é que ela perdoa um pecado desse? Como se houvesse pecado maior nem menor, né? Pecadinho nem pecadão, né? Não existe isso na Bíblia. Que coisa, né? E aí quando eu estava preparando isso aí, eu lembrei disso, falei, oh meu Deus, um pecado confessado, perdoado pela pessoa ofendida, e eles continuaram o casamento deles, graças a Deus, estão casados até hoje. Até hoje. Lá no Rio de Janeiro. E eu pensei, gente, como Deus usou esse conselho para entender o que é a palavra de Deus. Conselho de igreja não é para sair caçando crentes para disciplinar, não. Os meus presbíteros aqui sabem disso, né? Que aqui para a gente aplicar disciplina, olha, só em último caso, e já aplicamos aqui, nesses 15 anos aqui, várias vezes, mas não teve outro jeito. Mas quando tem um jeito, vamos aplicar o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus também diz que deve haver a disciplina, mas cada caso é um caso, cada circunstância é uma. Ponto 6, vamos lá para o sexto motivo. A oração irá levar o bálsamo espiritual à parte ofendida e induzi-la a perdoar. É assim na nossa família. Quando acontecem os erros, uma desavença entre o marido e a esposa e o marido, os filhos e os pais e os filhos, é assim que a gente resolve. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. Quando você perdoa um filho que cometeu um erro, você necessariamente não tem que discipliná-lo. Você pode perdoar o seu filho. Olhe a situação, o caso, né? Veja a avaliação. A nossa Constituição da nossa igreja, o Código de Disciplina, fala isso, né? Tem as consequências atenuantes, tem as agravantes, tem aquela pessoa já é quanto mais, já não é a primeira vez que erra, no mesmo pecado, já é a segunda, terceira, já se mostra incorrigível, aí tem mesmo que disciplinar. Discipline o filho, haja com mais rigor com a esposa, com o marido, haja sim, com mais rigor, cobre mais, pique no pé mesmo,
porque isso já está virando moda, já está cometendo o mesmo erro várias vezes. Então, a oração leva bálsamo espiritual à parte ofendida e induz a pessoa a perdoar. A pessoa perdoa, não é porque ela é boazinha, não, ninguém é bonzinho, nada, nem eu sou para perdoar ninguém, mas é a oração, é o poder de Deus que vem dentro da nossa mente, na nossa vida e diz: perdoa, perdoa, que vai ser bom, merece esse perdão. E é para Deus que você tem que perguntar, e Deus vai te dizer se é para perdoar ou se é para disciplinar. Deus vai mostrar claramente como agir. Sétimo motivo, então, a oração produzirá um ambiente de vivência dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Está lá em Gálatas 5:22, amo esse texto. E na sequência ele diz: e contra essas coisas não há lei. Não há lei nenhuma que vá de encontro ao amor, à alegria, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, à fidelidade. Isso é fruto de oração. A família que não tem o hábito da oração, ela não consegue produzir esses frutos. Tem no coração rancor, mágoas, coisas guardadas de muitos anos. Num dos encontros de casais nossos aqui, certa vez, falei sobre esse assunto. Aquela esposa ou aquele marido que quando acontece alguma coisa, um faz alguma coisa errada, mas você também errou há 20 anos atrás. Puxa, já se passaram 20 anos, ainda está guardando isso, está lá. Mas você disse que me perdoou. Perdoei, mas não esqueci. Aí eu venho com aquela famosa frase que você já me conhece, né? Quem perdoa esquece, irmã, não perdoou coisa nenhuma. É mentiroso, é mentirosa. Porque quem perdoa mesmo esquece. E acabou, perdoou, acabou. Não se toca mais naquele assunto nunca mais. Aquele assunto morreu, acabou. Está perdoado. Está confessado, reconhecido o erro, confessado e perdoado. Acabou. Não tem mais que se tocar naquele assunto. Aí pode ter a vivência dos frutos do Espírito, mas se não tem perdão verdadeiro, se ainda tem resquícios, rancores, mágoas guardadas, não tem fruto do Espírito. E uma família, uma casa que não tem os frutos do Espírito, ai, são aqueles, viu, reverendo Gabriel, que não sai do gabinete pastoral. Pastor, problemas, pastor, socorro, SOS, pastor. Porque não conseguem, não tem paz na sua casa, não tem benignidade, não tem atos de bondade, gestos de amor. Vai parar no gabinete pastoral o tempo todo pedindo ajuda espiritual. Oitavo, a oração é a nossa arma para enfrentar as hostes do mal, que querem destruir o lar e a família. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todo mundo sabe, não vou falar nenhuma novidade aqui, que as hostes do mal, Satanás e os seus demônios, estão aí no mundo soltos para destruir as famílias. Quando uma família é atingida por Satanás, é uma avalanche. Nos lembra aquela ilustração do jogo de dominó, né? Você coloca tudo em pezinho assim, bonitinho, ele fica. Aí depois você, para derrubar todos, o que você faz? Derruba quantos? Só o da ponta. Aí derruba tudo, vai tudo para o espaço. E é assim que Satanás faz. Ele vai na família, porque ele atingindo a família, ele atinge a sociedade. Ele atingindo a família, ele atinge a igreja. Ele atingindo a família, ele atinge o povo de Deus.
Todo mundo sofre, todo mundo chora. Houve uma época de muitos anos atrás que, quando se falava em divórcio dentro da igreja, era uma coisa assim, Hoje a coisa está tão banalizada para algumas igrejas e para algumas vidas de pessoas, que um dia chegou ao meu conhecimento de um casamento que o pastor, quando foi celebrar, o pastor impetra a bênção no final do casamento, né? Os noivos estão ali, aí o pastor levanta as mãos para impetrar a bênção, mas não foi a bênção apostólica que ele impetrou, não foi a bênção arônica, não foi a bênção trinitária, não. Sabe qual foi a bênção? Ele disse o seguinte, né? Que o amor de vocês seja eterno enquanto dure. Meu Deus, foi a bênção, não a bênção apostólica do apóstolo Paulo, nem a bênção arônica de Arão, né? De Abraão, não. Sabe qual foi a bênção que ele impetrou? A bênção de um autor, né, chamado Vinícius de Moraes, numa música do Vinícius, que o amor de vocês seja eterno enquanto dure. Falei, oh meu Deus do céu, bênção viniciana de Moraes. Que casamento é esse? Detalhe, um casamento dentro de uma igreja evangélica. E eu falei, oh meu Deus, as hostes do mal estão chegando mesmo, estão chegando dentro da igreja. Olha, se esse casamento vai muito longe. Já há pessoas, há muitos crentes dizendo, não pastor, a gente casa, se não der certo, divorcia, está tudo bem. Não é bem assim não. Não é assim não. Nono motivo, a oração produz paz, tranquilidade e confiança nos momentos difíceis. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Por que tantas famílias passando por aflições que não acabam nunca? Porque não oram. E por que passando por tantas aflições? Porque não oram antes dessas aflições chegarem. Sem oração, chega a aflição. Eu estava preparando o boletim de junho, e você já me conhece, né? Mas vai acabar, fique tranquilo. Então, eu já estou elaborando algumas coisas. Eu coloquei lá, onde tem lá aquela parte do jardim de oração, eu coloquei lá, um adágio muito conhecido aí no meio evangélico, né? Pouca oração, pouca ação de Deus, ou pouco poder de Deus. Nenhuma oração, nenhuma ação de Deus, nenhuma manifestação do poder de Deus. Muita oração, muitas bênçãos de Deus. É isso. Então, quando você está, a família, sempre em oração, te dá aquela tranquilidade, aquela paz nos momentos difíceis da vida. E às vezes a pessoa fica assim, gente, eles estão passando por essa aflição, por esse problema, seja um problema financeiro, seja um problema de desemprego, seja um problema de morte na família, seja um problema de enfermidade, seja um problema de desentendimento, seja o que for. Aí você diz assim, poxa, aquela irmã, ou aquela família, né, ou aquele irmão, gente, eles estão passando por essas aflições todas, por esses momentos tão difíceis, mas você vai conversar com eles, eles estão tranquilos, eles estão assim gozando de uma paz tão grande, embora a situação seja tão complicada, tão difícil, mas eles estão bem, tão tranquilos, com paz no coração. A gente vai conversar, até pensando que eles não estão bem, não, estão bem, mas é oração. As aflições, sabe como a gente vence? Com oração. E quem ora muito antes, fica poucas vezes aflito. Por quê? Porque tem orado muito, já está preparado, está pronto. E finalmente, o nosso 10º motivo, a oração é o alimento básico do casal para uma vida familiar feliz. Orai sem cessar e em tudo dai graças. Uma vez,
Eu e Suzane passamos por uma situação muito interessante e, se eu não me engano, foi uma vez só. Nós fomos nos envolver com uma obra na casa que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro, e a obra consumiu o nosso dinheiro todo, consumiu o empréstimo que tiramos, foi tudo embora, e a obra não acabava, e o dinheiro acabou. E um dia eu lembro que eu chamei a Suzane e falei assim: Suzane, a situação é essa. E aí o pagamento do meu salário do Estado, eu era professor do Estado, era somente 2 dias depois. E eu lembro que eu falei para ela na época, né? Já era o real, né? E eu falei: Suzane, é o seguinte, eu só tenho aqui, até o dia do pagamento, R$1. Só essa moedinha, não tem mais nada. Acabou o dinheiro todo, o banco está zerado. Aqui em casa não tem mais nada, os cofrinhos já foram saqueados. Não tem mais nada, só temos R$1. Aí ela disse: Elcio, vamos orar. Vamos orar. As crianças eram pequenas ainda, a Manu era bebê ainda. E eu falei: olha, vamos orar. Graças a Deus tem o leitinho dela aí. E vamos orar e Deus vai dar um jeito. E Deus deu o jeito. Aí, alguns dias depois, veio o pagamento, aí a gente fez as nossas compras e tal, mas olha, eu não esqueço isso, até hoje. Fico até com medo, às vezes, de ficar no bolso só com R$1, porque eu posso ficar me lembrando: oh meu Deus, não, de novo não. Graças a Deus, nunca mais, mas eu passei por um sufoco, ficamos aflitos, foi difícil. Mas a gente tem que orar. E eu lembro que ela falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar. Aí nós oramos dizendo assim: Senhor, muito obrigado por esse R$1 que nós temos, né? E eu falei: R$1 ainda dá para comprar alguma coisa, né? Irmãos, a oração é a base da vida da família. Vamos orar mais, irmãos. Famílias, orem mais. E se você é casado com a sua esposa, ore sempre com a sua família, né? Eu fiz uma colocação aqui que eu pedi ao Gabriel para não colocar, não havia necessidade, né? Então eu coloquei assim: eu, você e Deus. O amor é uma função em 3 tempos: eu, você e Deus, no caso da família, do casal, né? O marido e a esposa são 2 seres que se completam entre si. O sincero amor, a confiança mútua e o diálogo aberto são os meios de fazer dos 2 uma só carne, um só ser. A Bíblia diz em Efésios 5:31 que o esposo e a esposa devem ser uma só carne. Parece difícil haver tal identificação entre 2 seres tão diferentes, de personalidades diferentes, de hábitos diferentes. Porém, há um elo que pode facilitar tudo: Deus. Se o casal cultiva o hábito de levar a Deus em sua conversa íntima com Ele, conversa íntima com Deus se chama oração. Todos os acontecimentos do dia a dia, a unidade se torna uma realidade. Vocês têm o hábito de orar juntos todos os dias? Procuram incutir nos vossos filhos o hábito de orar todos os dias? Oram antes das refeições agradecendo a Deus pelo alimento? Oram ao deitar agradecendo as vitórias, as lutas e mesmo os dissabores daquele dia? Se não está acontecendo isso, o que está impedindo? O que está faltando? Todos os acontecimentos devem servir de motivo para o casal orar junto, como eu falei, tudo deve ser motivo de oração para o casal. Façamos agora, cada qual, uma oração a Deus, pedindo a Deus sua bênção para a vida da sua família, para a vida do seu lar, para que o seu lar seja aquilo que cantamos aqui hoje, um verdadeiro pedacinho do céu. Só depende de vocês, marido, mulher, filhos, só depende de vocês. Vamos orar. Senhor,
Nossa gratidão porque a Tua palavra nos é revelada mais uma vez. E agora nós te suplicamos que Tu estejas abençoando, Senhor, as nossas vidas, abençoando cada família,